uma grande alegria que nosso Deus nos colocou no coração nesta manhã de sábado, do dia 10 de 9 de 2016. Iniciamos mais uma escola bíblica em nome do Senhor Jesus. Nesse espaço, no dia do sábado, às 9h30 da manhã, nós nos reunimos na presença de nosso Deus para esse momento em que nós vamos, por meio de lições bíblicas, em que percorremos todo o Santo Livro de Deus, de Gênesis ao Apocalipse, avançando a cada sábado, numa passagem da Bíblia, um capítulo, nos seus versículos, nos seus livros, a fim de que sejamos inteirados de toda a verdade que nos foi deixada por Deus para o nosso aprendizado. Agradecemos a nosso Deus nesta manhã e louvamos o seu santo nome, em nome de nosso Senhor Jesus, com os primeiros hinos de louvor com que iniciamos nesta manhã. O hino de número 221 da harpa cristã é o nosso primeiro louvor nesta manhã de sábado, em agradecimento pelas bênçãos que nos tem dado a cada dia, e pedindo sempre ao bom Senhor, o eterno Rei do Universo, nosso Deus, que renove o seu cuidado, a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia sobre toda a humanidade, sobre nós, sobre a Igreja de Deus, o teu povo que crê no nome de Jesus e tem na palavra de Deus a mensagem da salvação. Amém. Por tua santa luz,
Amém, graças a Deus. Louvamos a nosso Deus nesta manhã com mais um salmo que é um convite que nos é feito por meio da mensagem desse salmo a louvar ao nosso Deus, ao rochedo da nossa salvação. Salmo 95. Vinde e cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos ao rochedo da nossa salvação. Saímos ao seu encontro com ações de graça, vitoriamo-nos com salmos. Porque o Senhor é o Deus supremo, o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostemo-nos de joelho diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Hoje, se ouvir a sua voz, não endureça o coração como em Meribá, como no dia de Massa no deserto, quando vossos pais me tentaram pondo-me à prova, não o bastante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Amém. Graças a Deus. Louvado seja nosso Deus nesta manhã. Graças a Deus, louvamos o teu santo nome nesta manhã. Oramos, agradecemos e buscamos a sua bênção para mais um dia do descanso divino. Nos conceda a Ele a sua graça, a sua bênção, de entrarmos nesse descanso, conforme Hebreus capítulo 4, Êxodo 20, versículo 8 ao 11. Em nome de Jesus, segundo João 14, 13 ao 15. Que Deus nos dê a sua paz, a santificação nesse dia, ó Pai, e viemos aqui agradecer por mais uma semana, pelos dias de vida, pela proteção, a misericórdia com que tem sustentado a vida
sobre a face desse planeta, entre toda a humanidade, nós também, como obras das tuas mãos. Em nome de Jesus, quero agradecer e pedir que renove teu cuidado, tua proteção, a tua bênção de vida, de saúde, que nos lavando, nos santificando através do sangue de Jesus, nos permita estar em tua presença nessa manhã, para esse momento de aprendizado junto às verdades, os oráculos de Deus, a palavra de Deus, da verdadeira mensagem da salvação em Cristo. Alegra o nosso coração, dos ouvintes, dos leitores, visita e derrama dos céus o Santo Espírito, que fortalece a nossa fé e manifesta através dos dons do Espírito de Deus, os dons da verdadeira fé de Cristo, do amor de Deus, a paz, o dom do arrependimento para a vida eterna, perdoando os nossos pecados, lavando, justificando e santificando. Ressuscita-nos, Senhor, para uma nova vida com Cristo. Tu és o nosso pastor e nós ovelhas do teu rebanho, conforme o Salmo 95. Cuida de nós, dirige-nos todos os dias da nossa vida. Prepara-nos pela fé no teu nome, a verdade e tua palavra, para a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Abençoa cada pedido que estão relacionados no livro da oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Senhor Jesus, obrigado por mais esse dia de vida que nos deste. Abençoe minha mãe, meu pai, todas as criancinhas, o povo de Deus. Abençoe o nosso sábado, tudo que eu lhe peço, agradeço. Em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Vamos na sequência acompanharmos, conferir e relembrar que junto ao livro de Deus, a Santa Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, está a mensagem da salvação. E que no livro de Êxodo, no capítulo 20, no versículo 1 ao 17, está aquela passagem que é a raiz da verdadeira fé em Cristo, que segundo Mateus, no capítulo 19, 16 ao 19, Jesus aconselhou ao jovem que queria saber o que fazer para herdar a vida eterna. Referindo-se a essa passagem onde encontramos os 10 mandamentos, Jesus disse: queres entrar na vida, guarde os mandamentos. Ninguém pode guardar se não sabe, se não leu, se não conhece o que diz o conteúdo da santa lei de autoria divina. Portanto, a leitura para o nosso aprendizado de cada mandamento distintamente apresentado por Deus no Santo Livro faz parte do formato do verdadeiro culto de adoração a Deus, conforme Romanos 12, 1 ao 3, o culto racional, o novo culto que Deus deu a Israel, como forma de adorar, agradecer e buscar as bênçãos de Deus. Primeiramente, no capítulo 20 de Êxodo, versículo 1, nós podemos identificar e conferir que a mensagem aqui contida é dada por Deus, não foi dada por Moisés, nem pelos judeus, e não somente para os judeus, mas para toda a humanidade, ou para toda a criação. O versículo 1 esclarece: então falou Deus todas essas palavras. Se compararmos os mandamentos a uma carta escrita por Deus, esse primeiro versículo podemos considerar como a assinatura de Deus, em que é identificado o autor da mensagem divina. No versículo 2, nós temos essa declaração: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Também o Senhor nos mostra através dessa palavra que só Ele que nos criou, que é o Criador do universo, o Rei eterno, aquele que é a fonte da vida. É Ele também que tem o poder de verdadeiramente nos libertar dos nossos pecados. Essa verdade confirmada por Jesus em João 8, 31 até o 34, 36. Se verdadeiramente o Filho vos libertar, vós sereis libertados. Ele é o Deus que nos tira da escravidão, da prisão, dos sofrimentos que nos causam as ações erradas, definidas na Bíblia como pecado ou transgressão da lei de Deus. No versículo 3, nós temos o primeiro mandamento da Santa Lei.
O que aprendemos no versículo 3, no primeiro mandamento? Não terá outros deuses diante de mim. Na verdade, a real tradução desse mandamento é o que nos diz 1 Coríntios 8, 6 ao 7. Embora nem todos tenham condições de entender por falta de informação bíblica, mas não existe outro Deus vivo que possa nos libertar dos nossos pecados, que tenha autoridade de perdoar pecados, que tem autoridade para guardar, proteger e suster a vida no presente e no futuro. Existe um só Deus vivo verdadeiro. As demais crenças em estátuas religiosas não passam de frutos da imaginação humana, coisas vãs que não levam a nada. Deus é real e é verdadeiro, segundo Jeremias 10:10. E é Ele que nos concede a graça de poder estar à sua presença a cada dia, que nos acorda, que nos sustém, que nos leva e nos traz. Ao entrar, ao sair, ao deitar, ao levantar, a sua mão está sobre nós. Por isso, o segundo mandamento da Santa Lei, que começamos lendo no versículo 4 ao versículo 6, traz essa ordem e esse ensinamento. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adorarás e nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração dos que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos, para que o homem não se torne semelhante a uma estátua que não pode ouvir, não pode falar, não pode se mover, não pode raciocinar, entender e compreender absolutamente nada, conforme nos diz o Salmo 115, para que não nos tornamos semelhantes às estátuas que nada são e nada fazem, nem do bem nem do mal, porque são pedras, são obras materiais, inertes, sem vida. Não devemos produzir, fabricar, construir nenhum objeto que possibilite o fato de alguém desenvolver uma crença errada, uma compreensão errada, de achar que uma estátua possa lhe responder às orações, ou sua fé, os seus pedidos. Nunca aconteceu isso, nunca acontecerá, porque na verdade não são deuses, são obras inertes das mãos dos homens. Esse ensinamento é muito importante para que nós possamos nos ligar por nossa fé àquele que é Deus, aquele que é o Criador da vida, aquele que tem o poder de libertar o seu povo do Egito, libertar a humanidade da iniquidade, do pecado, da condenação, e nos aceita em Cristo Jesus como pecadores convertidos, arrependidos, dispostos a seguir uma nova vida, orientada e pautada pelas santas leis de Deus. Digno de louvor, de honra e respeito é o nome do Senhor. Ele é Deus, o único, em todo o universo. Ele é a fonte da vida. Por isso, o terceiro mandamento da Santa Lei, no versículo 7, nós aprendemos esta verdade: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. A seguir, a partir do versículo 8 ou 11, nós temos aqui a origem, a raiz das obras de Deus. As ações que são criadas por Deus, através das quais Deus construiu a nossa própria vida, em que nós vivemos, o universo, a terra, os céus, os seres vivos que por aqui transitam, e também aqueles que transitam nos céus, no universo, anjos, poderes visíveis e invisíveis. Deus a criou através do trabalho. Ele é quem inventou, quem criou a ação do trabalho para a realização dos nossos sonhos. E por essa razão estabelece uma regra para que se trabalhe de forma correta
e se entenda também a importância do descanso físico, material, e a importância desse dia para a nossa comunhão com Deus. Lembra-te do dia do sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, e nem o forrasteiro das tuas portas para dentro. Por quê? Qual a razão de Deus assim ter estabelecido a jornada de trabalho correta e o dia de descanso escolhido por Ele? O versículo 11 responde essa pergunta. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que nele há, e ao 7º dia descansou. E foi essa razão, ou por isso, que o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. E é por isso também que Ele colocou o sábado como o dia do sinal entre Deus e o seu povo, desde o princípio até o fim da história da humanidade. Segundo Ezequiel 20:20, diz: santificai os meus sábados, para que saibais que eu sou o vosso Deus. No versículo 12, nós temos o 5º mandamento, que estabelece por Deus um ensinamento de suma importância para que tenhamos uma vida abençoada, aprovada por Deus, com boa qualidade, com saúde, com paz, com alegria, vivendo em família. Um dos princípios das raízes da felicidade humana está no relacionamento dos pais com os filhos. Quando lemos lá em Efésios, no capítulo 5, se não me falha a memória, ou 4, que os pais não devem provocar os seus filhos à ira, mas criar na disciplina, aqui no 5º mandamento nos é dito também que os filhos devem aprender em casa a ordem da submissão, a importância da submissão quando se vive em família, em grupo, dentro das ordens estabelecidas por Deus. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Quando somos educados, quando somos corrigidos com amor, que é o dever dos pais, segundo Deuteronômio, no capítulo 6, 4 em diante, em que os filhos são ensinados primeiramente a agirem corretamente. Então nós temos aqui nesse princípio, o princípio de um cidadão bem educado, bem preparado para conviver com seus semelhantes depois na sua convivência em grupo, na igreja, no trabalho, no país, na vizinhança, enfim, conforme nos mostra 2 Timóteo no capítulo 13, 17, habilitado para toda boa obra. Porque é em casa que se aprende a respeitar as pessoas mais velhas, as autoridades do próprio país e a importância de se respeitar as instituições por Deus instituídas, tal como os pais, o matrimônio e as autoridades também que Deus elege para que governe os países. No versículo 13 nós temos o 6º mandamento: não matarás. Somente o Evangelho, somente a doutrina bíblica dada a Israel, priva o homem de usar a violência, a agressividade, como uma arma em suas demandas, em suas diferenças. O mandamento diz claramente: não matarás, não destrói a obra de Deus. Na morte não há solução, não se resolve nada, se agrava. Por isso Jesus aconselhou, dizendo: quando te bater numa face, oferece-lhe a outra. Quem te demandar contigo para andar 1 milha, vais 2. Quem te roubar a capa, deixa levar também a túnica. Somente a doutrina bíblica do Evangelho diz: quem te fizer o mal, não retribua o mal por mal, mas retribua com o bem. Quem te ofende, perdoa. Quantas vezes, indagar de Jesus, devemos perdoar durante o dia alguém que nos ofende, que erra para com nós?
que cometem injustiça com nós. Jesus disse, não te digo que 7 vezes, mas 70 vezes 7. Foi por isso que Jesus, quando estava lá na cruz, nos seus últimos instantes de vida nesse corpo físico, ele disse, ó Pai, perdoa, porque eles não têm entendimento, não sabem o que estão fazendo. E o apóstolo Paulo, em nossa lição, vai tocar nesse assunto, que se aquela cúpula judaica, que ali estava pedindo a morte do Filho de Deus, soubesse de fato, e entendesse de fato a Bíblia e seguisse de fato os mandamentos de Deus, jamais pediria a morte de uma pessoa, muito menos de Cristo, porque a lei estabelecia que não se pode matar. Um erro rude por falta de conhecimento bíblico, que levou Jesus a dizer aos saduceus, errais porque não compreendeis as Escrituras. Tudo isso é muito importante em nosso ensinamento pela fé em Cristo, segundo Apocalipse 14, 12. No versículo 14 nós temos o 7º mandamento, não adultera. O amor só existe onde existe respeito e honra durante toda a vida. O amor não é um episódio passageiro entre dois jovens, não é? Numa fase encantadora. Mas o amor é comprovado pela fidelidade na instituição divina do matrimônio durante todos os dias da vida. Desde o namoro, o noivado, o casamento, a constituição de uma família e os últimos dias de vida, como viveu Abraão e Sara, como José e Maria, como Zacarias e Isabel. Assim o amor é comprovado por esse grande valor, que faz parte do dom do amor, que é a honra, o respeito devido ao casamento durante todos os dias da vida. É assim que a palavra de Deus nos mostra o que é amor. Amor para o casamento. Amor que nos leva à formação da família, o amor paternal. O amor entre Deus e o homem. O amor ao próximo. Depois nos diz a palavra no versículo 15, o 8º mandamento, não furtarás. Apossar-se daquilo que não é nosso é um erro que acrescenta grande prejuízo e também anula em nossa vida o nosso sucesso, o nosso futuro nas obras que fizemos. Tudo que é roubado tem um preço caro e nos impossibilita de receber as bênçãos de Deus, como o caso de Abraão, que sendo rico tornou-se mais rico, por ser uma pessoa que fazia do trabalho a ação pelo qual realizava muitos projetos e sonhos, que tornou-se uma grande bênção nos seus dias, como um dos maiores empregadores da época, provendo trabalho para o sustento de muitas famílias. Mais de 300 homens nascidos em sua casa, muitas famílias viviam da provisão do trabalho administrado por meio de servos de Deus naqueles dias. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo, é o 9º mandamento. Falai a verdade com o próximo, diz em Efésios, no capítulo 5. É o grande dom. Qualquer circunstância, a verdade, ela liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade, em qualquer circunstância, é a solução definitiva para qualquer demanda, qualquer situação. O falso testemunho, a calúnia, em qualquer circunstância, revela a incompetência, a maldade, com que o ser humano muitas vezes se lança contra o próximo. Está na lei de Deus. Que Deus nos coloque no coração, na mente, a coragem de Cristo e a verdade de Cristo, para que, movido com o amor, com a compaixão, com a graça, possamos conviver com os nossos semelhantes na face da terra os dias de vida que nos dá Deus em Cristo. Também o nosso coração, ele é vigiado por nosso Deus, segundo o Salmo 33, 13. Dos céus olha o Senhor, todos os moradores da terra, como se movimentam, trabalham, se deslocam, o que eles pensam, segundo o Salmo 139, o que projeta fazer, até mesmo o que pretende falar antes da palavra ser formulada, até mesmo antes de vir à existência, a existir, a criança ainda, quando é uma forma da semente líquida, a gênesis da vida, ali Deus sabe
como haverá de se desenrolar a formação daquele ser que vem ao mundo? Quando Deus coloca ali a todos já a mesma oportunidade, os mesmos favores, as mesmas bênçãos e a mesma reprovação. Antes de cometer o mal ou o bem, antes de sermos escolhidos para o bem ou o mal, ali Deus concede a graça da vida e traz à existência o ser humano. E por isso Ele fez o coração de todos eles. E Ele quer ver no nosso coração os sentimentos de Deus, da verdade, do amor, da fidelidade, da pureza, da santidade. Então esse mandamento nos ensina: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, e nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Amém. Essa palavra tem sido uma grande bênção, suprindo a nossa necessidade de conhecer para obedecer e aceitar em Cristo, e para nos guiar nos caminhos que Deus nos propõe, o caminho da verdade, o caminho da salvação, o caminho da santidade, da pureza de Cristo, que é repartida com nós. Antes de nós entrarmos na lição de hoje, na qual vamos aprender e conferir qual é a origem ministrada pelo Espírito Santo, qual é a origem da verdadeira sabedoria ministrada pelo Espírito Santo, aos batizados em Cristo, aos alunos de Cristo que ingressam na Igreja de Deus, na verdadeira escola evangélica, que está embasado na palavra de Deus, a palavra de Cristo, conforme aprendemos na lição anterior, no capítulo 2, 1 em diante, que ali o Espírito de Deus indicou o apóstolo de Jesus a serviço de Deus na evangelização da cidade de Corinto, que o tema que deveria ser focado aos gentios naquela cidade era a razão, era a prova que Deus deseja salvar todos nós pecadores, razão que Jesus deu a sua vida na morte de cruz, para que nós não fôssemos condenados, mas salvos ao aceitar a palavra de Deus. Mas antes de nós entrar nessa lição de hoje, que é maravilhosa, porque depois de batizados, depois de estarmos na Igreja de Cristo, então ele, como uma criança que recebe leite a beber nos primeiros passos da fé evangélica, depois vai administrando estudos e conhecimentos com mais profundidade, como a criança que vai crescendo e tornando-se adulto pode se alimentar de alimento sólido. Isto está em capítulo 13 de 1 Coríntios, que será tema das futuras lições. Então hoje, através do versículo 6, 1 Coríntios 2, nós vamos ver em que há circunstância em que a Igreja de Deus, que ali está reunida com pessoas batizadas, convertidas, que já durante alguns anos vem acompanhando a palavra de Deus e crescendo na fé, Deus começa a administrar da verdadeira sabedoria. Mas vamos entrar na leitura e depois de nós cantarmos o hino de número 138, que nos fala da maravilha da santa lei de Deus. Santa e pura é a lei de meu Jesus, que corrige a vida impura do perdido pecador, do Senhor o ensinamento
espelhos, quanto é mau meu coração, mais que o sol resplandecente, os preceitos de Jesus iluminam nossas mentes com divino resplendor, iluminam nossas mentes com divino resplendor. Graças ao bom Deus, que ilumina o nosso coração com sua palavra, muito especial, através das suas leis, nos mostrando onde está o caminho em que é respeitado o direito do próximo e nos é mostrado, tanto ao próximo como a nós, os nossos deveres. Porque Deus não faz exceção de pessoas, favorecendo um mais do que o outro, diante de si. Todos nós somos criaturas de Deus, carecemos da graça de Deus para a salvação, e isso Deus fez através do sacrifício quando o seu Filho deu a sua própria vida como a mais alta prova de amor verdadeiro por nós. Portanto, essa verdade faz parte dos ensinamentos que nos é revelado, o amor e a sabedoria de Deus sobre todas as coisas, para a redenção da humanidade. Vamos entrar na nossa lição de hoje, que ela está no capítulo 2 de 1 Coríntios, na epístola do apóstolo de Jesus, enviada à igreja de Deus que havia se formado a partir daquela grande campanha de evangelismo, quando Paulo chegou à cidade de Corintos, ele estava perplexo sobre o que lhe esperava ali, uma cidade que havia uma diversidade tão grande de crenças religiosas e culturas religiosas pagãs, mas também ali estava a raiz da sinagoga judaica. Ele disse, diz aqui a minha palavra, a minha pregação, no versículo 4 do capítulo 2, não consistia em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do poder, do Espírito e do poder, para que a fé daqueles ouvintes, daqueles leitores, daqueles iniciantes nos caminhos de Deus, não se apoiasse em sabedoria humana e sim no poder de Deus. Sabemos que Paulo tinha uma das melhores formações, doutorado da época, junto aos pés de Gamaliel. Mas Deus havia orientado através do Espírito de Deus que ele falasse inicialmente para eles apenas o fato de que Cristo já tinha provado o seu amor ao enfrentar a morte de cruz pela humanidade, porque Deus deseja salvar a todos. Agora já havia decorrido alguns anos, a igreja estava estabelecida e formada, e já por muitos anos ali pessoas vindas das diversas religiões que haviam se convertido, batizado, se integrado à doutrina verdadeira, continuavam ouvindo ensinamentos e pregações, cujo conteúdo o Espírito de Deus administrava. Por isso Paulo aqui na epístola fala a respeito da verdadeira sabedoria e dos ensinos do Espírito Santo que nós encontramos em todo o Santo Livro, a Bíblia Sagrada, de Gênesis ao Apocalipse. E essa verdade, que nós temos citado muito, ele referiu também a seu discípulo Timóteo, no capítulo 3, 16 ao 19. Toda a Escritura é uma obra do Espírito de Deus. Ela está untada, dirigida, inspirada, formada por conceitos de amor, de justiça divino, revelado por Deus através do Espírito Santo. Portanto, vamos fazer essa leitura graciosa da Palavra de Deus. Entretanto, diz o apóstolo, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém sabedoria desse século, nem a dos poderosos dessa época que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus e mistério outrora oculta, o qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria esta que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória.
Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Distos também falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, o Senhor Jesus, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo, disse Paulo. Embora a mensagem inicial, prezados ouvintes e leitores, de evangelismo, segundo a orientação do Espírito de Deus, aos que estavam iniciando a carreira da fé evangélica em Cristo, na cidade de Corinto, foi orientada por Deus, como já referimos no início, no versículo 5 do capítulo 2, deveria se centrar na morte e na prova que Deus a deu, seu próprio Filho, pela nossa salvação. Verdade essa que podemos conferir em 1 Timóteo 2 e 4, que não há dúvida nenhuma, resta nenhuma dúvida, que não há nenhuma pessoa que Deus trouxe à existência esse mundo que Deus não desejaria salvar. Se nós disserem Judas, também Deus quis salvar a Judas e deu a ele a mesma oportunidade que a todos os apóstolos. A Caim também foi assim. Mas dentro da essencial liberdade, direito de escolha, para que a pessoa evolua dentro das suas escolhas de preferência, alguns evoluem para o mal. Sem dúvida nenhuma, Deus queria também que Lúcifer jamais se perdesse no caminho da fantasia, da ilusão, da pretensão do pecado. Mas um dos princípios para a vida eterna é a liberdade de escolha. É a validade daquilo que é real pela escolha e a autonomia que cada pessoa tem à semelhança de Deus de seguir o caminho do bem ou o caminho do mal. Por isso nós lemos Deuteronômio, se não me falha a memória, 10 ou 12, no capítulo, Deus dizendo: eis que te proponho a morte e a vida. Escolhe, pois, a vida para que te vá bem. Nenhuma pessoa se perderá por vontade de Deus, mas os perdidos são aqueles que rejeitaram essa oferta comprovada por Deus, em que deu o seu próprio Filho como preço maior para salvar a todos, aqueles que creem. Então, no início, embora chamados e passando a fazer parte da Igreja de Deus, em Corinto, os que ouviam a palavra, eles ainda não tinham a experiência como iniciante, não tinham a experiência suficiente para entender a forma mais completa da verdade da mensagem da salvação, e nessas circunstâncias tem que se levar aos iniciantes os princípios iniciais primários, que nos fala aqui no capítulo 3. Eu, porém, irmãos, diz o versículo 1, não vos pude falar como espirituais, e sim como carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Então, naturalmente, os apóstolos de Cristo não agiram por sua própria competência profissional ou humana, ou sabedoria própria, ou formação
da cultura secular da época, mas dirigido pelo Espírito de Deus, pela sabedoria de Deus, dosando a mensagem de acordo com a necessidade de cada ouvinte, de cada pessoa que estava sendo chamada ao caminho de Deus, à escola da palavra de Deus. E não é diferente nos dias de hoje o ensinamento àqueles que fazem parte de equipes como pregadores da palavra de Deus. No entanto, à medida que os batizados iam sendo inteirados da mensagem bíblica, Deus, por boca dos seus mensageiros, ia ministrando. O conhecimento maior revelado na sua palavra, na sabedoria de Deus, e nunca na sabedoria do homem, a sabedoria secular. Ninguém chegará à salvação, à conversão, à libertação desse mundo, não é? Apenas pela sabedoria que hoje é disposta e oferecida à humanidade, a sabedoria secular da universidade, das academias, enfim, que são sabedoria que diz respeito apenas ao mundo de hoje e às coisas materiais, que não tem a solução para a morte, nem para a corrupção, nem para a criminalidade e nem para a ação da violência, enfim. Somente a sabedoria daquele que criou a todas as pessoas, que nos acompanha, conhece pensamento, sentimento e inclinação de cada um, antes que a manifestamos. Essa sabedoria é capaz de transformar, modificar, esclarecer, elucidar, para que venhamos tomar a decisão em seguir o grande mestre e seguir o bem. Disse o apóstolo, em sua carta aqui aos Coríntios, nesse versículo inicial, o versículo 6, disse à igreja de Deus em Corinto: quando estou entre os crentes mais maduros, experimentados, então eu abordo temas bíblicos, onde se revela a grande sabedoria de Deus em tudo o que Ele fez, em tudo o que faz. Conforme menciona o texto da introdução inicial. Essa sabedoria inigualável, com a qual Deus construiu todas as coisas perfeitas, os céus, a terra, o universo, tudo aquilo que palpamos, tudo aquilo que vemos, poderes visíveis e até invisíveis, é uma fonte que está com Deus, gerada por Deus, que Ele procura repartir com a humanidade gradativamente à medida que o homem vai se inteirando dessa verdade. O que lemos sobre essa sabedoria que está na palavra de Deus, que é ministrada, como diz o apóstolo Paulo, primeiramente aos iniciantes, como um alimento adequado para aquele início, e depois, então, gradativamente, Deus vai, por meio da palavra, por meio do conhecimento em que a pessoa vai se inteirando, da mensagem, mais compreensão. Jó, no capítulo 12, versículo 13 ao 25, fala dessa sabedoria. Não com Deus, não. Veja assim, essa sabedoria com os idosos, e na longevidade do entendimento, versículo 12, não. Com Deus está a sabedoria e a força, Ele tem o conselho e o entendimento. O que Ele deitar abaixo não se reedificará, lança na prisão e ninguém pode abrir. Se retém as águas, elas secam, e se as larga, devastam a terra. Com Ele está a força e a sabedoria, seu é o que era e o que erra e o que faz errar. Aos conselheiros leva os despojados do seu cargo e aos juízos faz desvairar. Devolve a autoridade dos reis e uma corda lhe cinge os lombos. Ao sacerdote leva o despojado do seu cargo e aos poderosos transforma. Aos holoquentes ele tira a palavra e tira o entendimento dos anciões. E ali vai a descrição dessa fonte de sabedoria eterna, verdadeira, que Deus ministra sobre a humanidade. E muito especial quando nós ingressamos na carreira da fé, ao estudo da palavra de Deus, ao aprendizado da palavra de Deus, ministrada pelo Espírito de Deus, aonde de fato o pastor, o pregador, o profeta, ele está a serviço de Deus, sob a orientação de Deus, que ele indica através do Espírito como dosar a pregação,
que não é ele que ensina, não é ele que explica, mas ele é apenas um instrumento que leva os ensinos sábios que estão na palavra e a explicação correta, perfeita que a palavra dá, que lemos na Bíblia. Então aí nós ingressamos numa escola que vai nos inteirando e vai nos colocando no coração, pouco a pouco, essa sabedoria, à medida que vamos tendo experiência, vivência e perseverança no caminho. Então nós vemos ali que o pregador da palavra de Deus não se refere à experiência humana, à universidade, à faculdade, mas à cultura e à capacidade própria que Deus nos dá e nos habilita, que nos fala 2 Timóteo 3:17, pelo estudo da palavra de Deus. Claro que esse conhecimento se refere às coisas de Deus. Muitas vezes uma pessoa conhece tudo sobre medicina, é um médico, não é? É um especialista, mas não entende nada sobre a ciência do direito jurídico. Muitas vezes um advogado tem doutorado nessa questão, em direito jurídico, enfim, sabe tudo, mas não entende nada de medicina. Tem que se socorrer da medicina, a medicina dos direitos, enfim. E assim acontece. Então, muitas vezes, uma pessoa, por exemplo, ele não tem a formação universitária ou acadêmica, ou doutorado do conhecimento do mundo, da experiência do mundo, conhece do mundo físico, que não é desprezível porque ele traz o benefício, quando exercido de forma correta, para o bem-estar da vida em que vivemos, mas não tem a solução para a morte, para a eternidade. Então não se deve confundir uma coisa com outra. Portanto, o médico não necessariamente ele não tem que entender doutorado em Bíblia, ainda que isso seria bom, complementaria, mas a sua especialidade é na medicina. O advogado também, ainda que seria bom conhecer a palavra de Deus, a formação dele se dá em cima da ciência e o direito jurídico. Logo, o pastor também não tem que ser um excelente advogado, não é o formado em comunicação, em outras especialidades ou medicina, mas o seu principal papel, como diz o apóstolo Paulo, é conhecer e ir conhecendo cada vez mais, de forma humilde, verdadeira, sincera, a sua função, que é levar a mensagem da palavra de Deus, consoante ao que se lê na Bíblia, o livro santo. Então, o versículo 7 diz o apóstolo: mas falando a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, o qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Então é essa a missão daquela pessoa que é chamado por Deus. O apóstolo Paulo, se nós fizermos um estudo sobre o seu histórico, ele foi educado com a melhor cultura. Poderia-se dizer que ele tinha doutorado e formação da época, tanto na questão das teologias religiosas, judaicas daquele tempo, como outros conhecimentos também que fazia parte dos sacerdotes, enfim, e ele tinha um brilhante futuro diante de si pela formação da cultura tradicional judaica que prevalecia naqueles dias, que não era exatamente a cultura bíblica, né? Mas ele abriu mão disso para procurar saber, entender e se inteirar daquilo que era a sua missão a partir dali, de levar ao lado de Cristo, como um parceiro de Cristo, a serviço de Deus a mensagem da salvação a toda criatura na face da terra, aonde Deus lhe permitisse. Por isso ele diz: de acordo com o conhecimento que Deus, o Criador, tem em tudo, o que lemos em Jó, no capítulo 12, 13 ao 35, Salmo 139. Nos mínimos detalhes, de acordo com esse conhecimento, está a sabedoria, está o conhecimento que antes estava apenas com Deus, o Criador, mas que agora, ao cumprir dos tempos e ao cumprir-se das previsões estabelecidas por Deus em suas profecias, Deus em Cristo passou a revelar e a repartir com o seu povo que foi salvo, redimido pela fé na mensagem, a fé em Cristo, na palavra, e é um cumprimento do propósito de Deus para a sua santa glória. Repartir esse conhecimento, essa sabedoria aos que estudam a palavra de Deus. Jesus já dissera antes em João 5,39: examinais as Escrituras, porque julgarás ter nela a vida eterna. Claro que quem estuda e conhece medicina,
irá viver, se alimentar, se conduzir de uma maneira melhor para a conservação da sua saúde física. Mas quem estuda a Bíblia vai além. Ele vai viver de acordo com o que aprende a palavra de Deus, de forma que ele possa em Cristo ser ligado à videira da vida, à fonte da vida e da sabedoria, que é Deus, o Criador, para a eternidade. Observe hoje, Deus está repartindo por meio do seu Filho Jesus, por meio do Evangelho, esta forma de vida iluminada pela sabedoria de Deus. Por isso, no versículo 8 diz, sabedoria esta que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Então, naturalmente, isso diz respeito também à cúpula sacerdotal que pediu a morte de Cristo e que usou, por meio de uma técnica, o povo para que pedisse a morte de Cristo. Então ali está dizendo, esse conhecimento que faltava, e sempre faltou às pessoas que se pautam apenas pela cultura humana e por suas experiências catalogadas na cultura humana por livros, enfim, e metodologias de ensinos humanos. Se os grandes líderes, diz aqui a palavra, religiosos da época em que Jesus foi condenado à morte por apenas ter se declarado que era filho de Deus, e era filho de Deus, e não conheço nenhuma constituição no mundo, chama a atenção dos ouvintes e leitores, em que uma pessoa, por acreditar em si que é filho de Deus, Jesus era filho de Deus, nós somos criaturas de Deus e filho de Deus, mas mesmo que não fosse, que fôssemos fruto de uma teoria qualquer, banal, ainda assim não se constitui um crime que vá prejudicar os outros. Então foi um absurdo realmente. Se eles tivessem qualquer conhecimento verdadeiro, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Então, se os grandes líderes políticos religiosos que pediram a morte de Cristo, que ocupavam postos de autoridade entre o povo, tivessem esse conhecimento e tivessem o Espírito de Deus, não teriam incorrido no crime de condenar à morte o próprio Filho de Deus. Então, essa verdade está confirmada por Jesus na cruz, quando lemos Lucas 23, 33 ao 34. Jesus disse, perdoa-lhe, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Não têm consciência, noção do que estão fazendo. É realmente absurdo ver o que se viu, não tendo nenhum pecado em Jesus, nenhuma violação da lei, nem dos homens e nem de Deus. Então, eles produziram, dentro da sua tradição, do seu conceito criminoso, que se alguém se declarasse filho de Deus, teria que ser morto sem apelação. Isso é um horror. Mas eles não tinham conhecimento. Estavam sendo usados, por um outro pano de fundo, um outro sentimento, um outro interesse que podemos dizer, sem dúvida, era Satanás que estava não apenas em Judas, mas naquela cúpula corrupta de sacerdotes e sumos sacerdotes judeus, que indevidamente havia assumido o comando da igreja, mas isso também fazia parte de um mistério maior que Deus havia estabelecido nas suas profecias, que mais tarde, aos poucos, vamos entendendo, à medida que Deus revela o conhecimento verdadeiro. Eu quero dizer que, embora como aluno de Cristo venho estudando a Bíblia atenciosamente, no que leio, no que ela ensina e no que ela explica, com cerca de 40 anos de aprendizado, preciso muito continuar aprendendo. E que Deus vá ministrando, esse crescimento, esse aprendizado, cada vez de maneira melhor e mais correta, de acordo com o texto bíblico, ungido pelo amor, pela fé de Cristo, o amor de Deus em seu Filho, pela mansidão, pela humildade, pelo dom do arrependimento, pelo dom da obediência, enfim. Porque é um processo que não se esgota aqui. Na eternidade, Deus dará continuação na revelação desses mistérios ao seu povo. Conferindo com isso as escrituras bíblicas, o texto original da palavra em 1 Coríntios 15, 3 ao 4. Eu vos entreguei o que também recebi de acordo com o que está escrito. Como é que nós recebemos a sabedoria de Deus? Por meio do que está escrito, por meio da palavra. Então, se a pessoa não lê, não sabe o que ensina a Bíblia. Se você não sabe o que a Bíblia ensina, não pode crer no que a Bíblia ensina. Se não há quem pregue, não há a Bíblia,
os textos sagrados originais, como saber a verdade? Então você crê na verdade, aceita a verdade, se orienta pela verdade a partir de que você conhece. Então, a escola bíblica é uma necessidade na Igreja de Deus. O principal trabalho da Igreja na evangelização é a escola bíblica. Livro por livro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Sem deixar fora nenhuma das passagens ali escritas no texto original, porque a palavra lá diz, em 2 Timóteo 2, 16 e até de 15 em diante, passa a ser interessante e é muito importante saber ler, porque é através da Escritura que Deus nos habilita. E é por isso que nós vamos entendendo gradativamente a razão que levou Jesus a dar a sua vida por nós. Não havia ali um embate, uma exibição entre Jesus e Satanás, mostrando que Jesus podia vencer a morte e era mais forte que Satanás. Não. Havia um preço a ser pago. Era necessário que ele desse a sua vida. Não há salvação sem o sangue de Cristo, sem a justificação, sem que seja feita a expiação. Claro que não há necessidade jamais de Jesus provar para ninguém, principalmente para Satanás. Ele é o Criador de todos os anjos, arcanjos, querubins, os céus, a terra, o mundo. Deus a criou todas as coisas. Portanto, ele é maior em tudo, todas as coisas. Mas havia um preço a ser pago por causa da própria liberdade, autonomia que Deus criou o ser humano em escolher o bem e o mal. Quando o ser humano escolheu o mal, ele ficou devendo sua própria vida ao pecado. Então, teria que ser resgatado. E de acordo com essa palavra, não de acordo com o que nós pensamos, comentamos ou dizemos, mas de acordo com a palavra. E aí confere o que diz o versículo 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então aí estamos conferindo uma grande verdade que é muito de acordo com a palavra de Deus. Confirma o escrito das santas escrituras da palavra de Deus. Sempre há uma tentativa das religiões modernas de fazer comentários, programas e ações religiosas, mas não levar as pessoas ao texto da Bíblia, a se basear, a ter como origem da sua fé o que leu na palavra de Deus. Poucos dias perguntei para uma pessoa que havia se tornado crente evangélico cerca de quase 40 anos atrás. Eu disse, olha, para mim, o que levou a minha decisão de abandonar o mundo com cerca de 17 a 20 anos de idade foi o que eu li na Bíblia. Embora eu ouvi o pastor fazer excelentes comentários, na tentativa de me ajudar, facilitar que eu entendesse o que estava lendo, o que realmente me levou a mudar de vida, me interessar pela vida eterna, foi o que eu li nos versículos que nos eram dados nos estudos. O comentário do pastor era muito bonito, muito oportuno, enfim, mas não era mais importante que aquilo que a palavra de Deus dizia. Então eu perguntei àquele irmão, e o senhor? Ele disse, eu também, foi a passagem da Bíblia. Então uma coisa não desfaz a outra. Como nós estávamos dizendo já do início, o conhecimento da medicina é maravilhoso e tem ajudado, e Deus tem usado para nos ajudar fisicamente, combater as doenças, que é uma epidemia maligna das trevas. Doenças é um agente que entrou no mundo a partir do pecado de Adão. Não havia doença, não havia nenhuma enfermidade. Então Deus possibilitou a revelação, não é o conhecimento, pouco a pouco, da medicina que vai avançando e sendo uma bênção para a conservação do corpo físico. Mas a ciência para a vida e a salvação eterna está na palavra de Deus. Por isso a palavra de Deus é capaz de mudar a nossa vida. Então confere com isso o que afirma o escrito das santas escrituras da palavra de Deus. O que Deus, o Criador, tem a mostrar aos que o amam de verdade. Antes ainda não havia revelado em tal medida como hoje está revelando através da Bíblia, a partir dos apóstolos, a partir de Cristo, aos que vão examinar as Escrituras, aos que ingressam e passam a fazer parte da cultura evangélica nas igrejas de Cristo, que verdadeiramente se deixam guiar pela palavra de Deus. Antes, os antigos profetas recebiam revelação, mas não de tal maneira se inteiravam como
Hoje Deus nos possibilita, através de um estudo verdadeiramente bíblico, que se busca o que a Bíblia ensina, o que ela explica, compreender com mais clareza esse plano. Porque também lá no Antigo Testamento, Deus foi revelando através do Espírito as mensagens, as profecias, enfim, mas hoje em muito maior medida. Portanto, agradecidos a Deus por essa medida que Deus oferece a todos os estudiosos, a todos que estão sendo chamados, a todos que ingressam na Igreja de Cristo, que ouvem pregações verdadeiramente bíblicas, nenhum humano antes havia conhecido. Mas Deus guardou para mostrar nos tempos do fim, Ele preparou para que nesse futuro que estamos vivendo, como um prêmio dos que são salvos em Cristo e habitam nesse mundo e terão oportunidade de habitar na eternidade com Jesus. Deus vai revelando pouco a pouco essas palavras. Necessariamente a pessoa não tem que entender tudo o que Deus entende e nem vai entender tudo o que a Bíblia diz de uma só vez ou para a sua salvação, com todo o entendimento que Deus vai dando. É claro que, naturalmente, se as lições são bíblicas, em vez de se criar lições baseadas em comentários de uma pessoa, mas trazer o texto, colocar na mesa e buscar junto à Escritura a explicação que ela dá, nós vamos ter uma igreja grandemente abençoada, privilegiada, com o conhecimento que vai ser uma bênção para todo o plano de Deus, para a salvação, o evangelismo, para as nações da terra e o mundo. Pessoas que vão surgir, se preparar com o conhecimento que faz de nós pessoas modificadas para o bem, melhor conduta, mais mansa, mais compreensivas, com mais diálogo, com mais sinceridade, com mais honradez, como nós falávamos no início. O amor de Deus, o amor que é o primeiro passo para o casamento, ele se mantém durante toda a vida, se comprova durante a vida de um casal que vive a vida inteira junto, até os últimos dias, pelo respeito e a honradez. E a fé, o amor a Deus, a fé em Deus, também se confirma durante a nossa jornada, durante toda a vida, seguindo os ensinamentos de nosso Deus, nas dificuldades, nas lutas, quando enfrentamos a própria morte. Aquele que perseverar até o fim, com essa honradez, com essa fé que Jesus nos passa, ele será salvo. E o conhecimento é aquilo que unge com a verdade de Deus essas verdades, esses valores, esses dons maiores, que complementam nos levam a dar entendimento de que tudo que produz o bem provém de Deus, mas dentro das suas faixas de atuação. Muito obrigado, Senhor nosso Deus, por nos permitir aqui estar fazendo parte de mais essa lição bíblica e nos permita que possamos continuar cada sábado avançando um pouco mais nesses estudos já que nos deu a graça, o privilégio, a honra, a bênção em Cristo, de desfrutarmos, nos alimentar dele já há cerca de mais de 30 anos, quando iniciamos a nossa carreira na fé, hoje cerca de 40 anos. Sem ele é como se nós não tivéssemos água para beber. Sem ele é como se não tivesse o alimento, o pão na mesa. Sem Deus não temos perspectiva, nem nessa vida, nem no futuro. Por isso, nosso Deus e nosso Pai, por minha vida, minha família, pelos nossos semelhantes, renova, Senhor, essa misericórdia, esse amor, esse propósito em Cristo Jesus, para que todos nós sejamos alcançados em nossas necessidades de salvação, de orientação, de compreensão, e reparta com nós esse entendimento, essa sabedoria bíblica da verdadeira fé. Supre as nossas necessidades. Conforme o Salmo que lemos, o 95, nos consideramos frágil e carecido da Tua graça. Mas vestidos do poder de nosso Deus, somos ovelhas aos cuidados de nosso Deus, segundo o Salmo 95. Faça do nosso coração um coração aberto, malhado pela palavra de Deus como barro para fazer um vaso útil em Tuas mãos. E guarda-nos, segundo o Salmo 23 e o 91, a cada dia em nome de Jesus. Oramos e louvamos Seu Pai em nome de Jesus.
Senhor Jesus, obrigado por mais essa lição deste sábado de manhã. Obrigado por nos ter cuidado no horário certo. Também peço que o Senhor abençoe minha família, perdoe os nossos pecados. Dá-nos um sábado abençoado. Em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Querido Deus, eterno Pai, Tu nos criastes e nos guardastes com Tua mão, com Teu cuidado, durante o dia e a noite, para que Deus, no início, quando nós não existíamos, Tu nos trouxe a existência e já conhecia, Senhor, antecipadamente a nossa evolução, o nosso comportamento, a nossa reação diante de todas as coisas, quando erramos, quando acertamos, quando nos chamastes para que pudéssemos aceitar a Tua palavra mediante os ensinos que lemos no Santo Livro. Muito obrigado, Senhor Deus, porque Tu nos tens guardado, protegido, sustentado, como um verdadeiro Pai, usado de misericórdia e amor para com nós. Muitas vezes erramos e pecamos em nossa vida, mas o Teu amor, a Tua misericórdia, Senhor, tem estendido a nós o Teu perdão. Por isso, nosso Deus, não cansamos de buscar em Ti, ó Deus, que tem autoridade a vida sobre a morte, sobre o pecado, sobre o mal. O perdão. Perdoa-nos, ó Pai, a minha vida, esposa que me deste os filhos, genros, noras e netos, os demais semelhantes que hoje, por Tua graça, Tu sustentas sobre a face da terra e chama pela mensagem de nosso Deus, como crianças que necessitamos de leite a beber. Dai-nos a experiência de uma vida, Senhor, dirigida pelo Teu Espírito, pela fé, pela verdade da Tua palavra, em que, amadurecendo e nos conscientizando, nos inteirando de todos os Teus ensinos, possamos, nosso Deus, assim ser transformado, limpo, santificado pelo sangue do Cordeiro, habilitados pelos dons do Espírito Santo, entre eles o dom do amor de Deus o Pai, revelado em 1 Coríntios 13, para convivermos, Senhor, em pé de igualdade com a humanidade, mas que possamos ser uma árvore em que produza fruto, que possamos ser um instrumento nas Tuas mãos para fazer a Tua vontade e, de alguma forma, direto ou indiretamente, servir com os demais escolhidos de Deus na grande equipe de evangelismo no mundo, como um instrumento que leve a mensagem da salvação, da paz, da esperança, da confiança em nosso Deus, cuja presença somos como ovelhas do Teu rebanho. Guarda, nos protege a cada dia. Abençoa-nos com verdadeiro descanso, a paz de Cristo nesse dia. A Tua igreja, o Teu povo, os pedidos de orações, em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém.